Mais uma questão do Enem de 2018, essa envolvendo porcentagem. Um produtor de milho utiliza uma área de 160 hectares para suas atividades agrícolas. Essa área é dividida em duas partes, uma de 40 hectares com maior produtividade e outra de 120 hectares com menor produtividade. A produtividade é dada pela razão entre a produção em tonelada e a área cultivada. Sabe-se que a área de 40 hectares tem produtividade igual a 2,5 vezes a da outra. Esse fazendeiro pretende aumentar sua produção total em 15%, aumentando o tamanho de sua propriedade. Para tanto, pretende comprar uma parte de uma fazenda vizinha que possui a mesma produtividade da parte de 120 hectares de suas terras. Qual é a área mínima em hectare que o produtor precisará comprar? O que temos no texto então? Nós temos uma região de 160 hectares que foi dividida em duas partes. Uma de 40 hectares e a outra de 120 hectares. Então, uma parte de 40 hectares e uma outra de 120 hectares. Uma é mais produtiva que a outra. Sabemos também que a produtividade é dada pela razão entre a produção em toneladas e a área cultivada. Então, a produtividade é dada pela produção pela área da região. Como são palavras grandes, vamos reescrever isso aqui. Vamos falar que produtividade vai ser representada simplesmente por X. Produção por Y. E a área por A. Então, a produtividade é igual à produção dividida pela área. Ou eu posso fazer produto dos meios igual ao produto dos extremos. Eu tenho 1 vezes Y, que é igual a X vezes A. X vezes A. Então, a produtividade é igual a produção dividido pela área, ou a produção é igual a produtividade vezes a área. O que mais nós temos de informação no texto? Sabe-se que a área de 40 hectares tem produtividade igual a 2,5 vezes a da outra. Bom, a produtividade de uma é 2,5 vezes maior que a outra. Produtividade, nós colocamos X. Então, a produtividade da região de 120 hectares, nós vamos continuar falando que é X. Já a de 40 hectares é 2,5 vezes a mais que isso. Então, 2,5 X. Tudo bem até aqui? Bom, vamos continuar então. Esse fazendeiro pretende aumentar a sua produção total em 15%. Ele quer aumentar, então, a produção total. Nós precisamos, então, calcular nesse primeiro momento qual é essa produção total. Produção é o nosso Y. Então, nós precisamos calcular o Y1, o Y2, ou seja, a produção das duas áreas, e, no final, somar para ter essa produção total. Vamos numerar aqui, então. Região 1, região 2. Nós vamos calcular o Y1. O que é o Y? É a produção. E para calcular a produção, basta multiplicar a produtividade vezes a área. Então, o nosso Y1 é igual à produtividade, que é 2,5x, vezes a área de 40 hectares. A produção 1 é igual a 2,5 vezes 40, vai dar 100x. Essa é a produção 1. Produção 2 é a produtividade vezes a área. Então, a produção 2 é a produtividade, que é X, vezes a área, que é de 120 hectares. Portanto, a produção 2 é igual a 120x. Qual é a produção total? Então, a produção total ela é de 100x mais 120x, ela vai ser igual a 220x.
X. Vamos colocar aqui, produção total. Produção total da fazenda é de 220x. O fazendeiro pretende aumentar a sua produção em 15%. O que ele quer ter a mais então? Ele quer ter 15% a mais da sua produção, que é 220x. Então nós temos 15% vezes 220x. 15 vezes 220 vai dar um total de 3.300x sobre 100. Simplificando, nós temos aqui um total de 33x. Ele quer produzir a mais 33x. O que é o x? Lá atrás nós convencionamos o x com a produtividade. Então aqui ficou assim: para tanto, pretende comprar uma parte da fazenda vizinha que possui a mesma produtividade da parte de 120 hectares de suas terras. Bom, qual que é a produtividade da parte de 120 hectares de suas terras? Voltando uma página aqui, nós convencionamos que a produtividade seria o x. E a produtividade da área de 120 hectares é justamente o x. Então ele quer aumentar a sua produção em 33x, sendo que o x é a produtividade da área de 120 hectares. Então, para isso acontecer, ele precisa aumentar as suas terras em 33 hectares. Então, a resposta, letra B.